Olá a todos, vamos começar aqui os nossos conteúdos da Estatística 2, tá? Mas antes vamos fazer uma breve lembrança, né, que na Estatística 1 vocês falaram muito sobre o método estatístico, também trabalharam a parte de dados, de organização de dados, a parte de amostragem, a parte de organização dos dados, principalmente a forma tabular, que são tabelas, e também a forma gráfica, que são os chamados gráficos estatísticos. E também trabalharam parte de distribuição de frequência, que é aquela organização dos dados em tabelas, né? Então, viu lá muito conceito de frequência e todas essas informações serão muito importantes para nós neste momento aqui na Estatística 2. A Estatística 2, ela basicamente se volta a trabalhar com medidas, só que utilizando todos aqueles dados que vocês já viram na Estatística 1. Tá? Então, primeiramente, vamos lembrar que lá vocês trabalhavam com concentração de valores, né, que seriam os dados disponíveis que a gente tem, e dentro de uma distribuição de dados, né, nós podemos identificar tendências com relação a maior ou menor concentração de valores, tá certo? É essas tendências que a gente busca estudar aqui na Estatística 2. Quando a gente fala estudar, a gente vai mais para a parte do cálculo, tá? A gente vai verificar se essa concentração de valores, se essas tendências estão no início, estão no meio, estão no fim, ou se existe uma distribuição muitas vezes mais por igual, né, mais igualitária, tá? Então, para isso, para essas situações, nós temos os mais diversos cálculos e as mais diversas medidas para a gente estar trabalhando aí. Eu vou fazer aqui uma breve conversa a respeito de todas essas medidas e depois a gente vai estar calculando elas em separado, tá? Então, para a gente trabalhar a parte de distribuição, nós precisamos conhecer os elementos típicos para que a gente consiga calcular ou determinar essas tendências de concentração. Então, nessa primeira etapa, os elementos que nós vamos estar falando seriam as medidas de posição, as medidas de dispersão, também chamadas de medidas de variabilidade, as medidas de assimetria e as medidas de curtose. Tá? Então, seria a nossa primeira etapa aqui do nosso estudo. Tá? Cada um desses elementos tem vários subitens, né? Vários tópicos. A gente vai estar estudando cada um em particular. Tá? Vou falar um pouquinho de cada um deles para depois a gente começar a parte de cálculo propriamente dito. Então, o primeiro elemento é a medida de posição. As medidas de posição, elas se dividem em dois subtipos, né? Primeiro, as medidas de tendência central e as medidas separatrizes. Tá? As medidas de tendência central, elas são também subdivididas em três subtópicos, que seria, no caso, a média, a mediana e a moda. Então, são três tipos de medidas aí, média, mediana e moda. São as medidas de tendência central. E as medidas separatrizes são também três subtítulos. A mediana, que é a mesma mediana da tendência central, os quartis e os percentis. Então, a gente vai estar vendo cada cálculo em separado dessas medidas de posição. E essas medidas de posição são estatísticas que nos orientam quanto à posição em relação a um eixo horizontal. Ou seja, isso aí seria um cálculo horizontal, para a gente verificar a posição de cada elemento conforme uma distribuição linear, tá certo? Segundo elemento seria as medidas de variabilidade, ou também chamadas medidas de dispersão, que tem 4 subtópicos também: a amplitude total, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tá? Essas medidas de dispersão, elas vão nos mostrar qual que é o grau de afastamento dos valores observados em relação àquele valor representativo.
Então, como seria isso? Então, a gente vai ter um valor representativo, que seria uma medida de tendência central, que essa medida de tendência central representa geralmente um grupo, e as medidas de variabilidade ou dispersão, elas vão analisar qual que é, no caso, o afastamento, né, de um determinado valor com relação àquele valor representativo que a gente calculou anteriormente. As medidas de assimetria, que vai possibilitar a gente verificar a distribuição, né, de acordo com as relações entre suas medidas de moda, mediana e também da média, quando observadas no gráfico. Ou seja, a gente vai verificar se elas são simétricas ou assimétricas. Quando assim, simétricas ou assimétricas? Veja o primeiro gráfico aí que nós temos uma média um pouco menor, a mediana e a moda são maiores. Veja que nosso gráfico ele fica um pouquinho assimétrico, ou seja, ele fica um pouquinho desigual. No segundo gráfico, aí você já vê uma média igual a mediana igual a moda. Então, observe que ele é totalmente simétrico. E no último caso, a gente já tem uma média, né, uma mediana, no caso, uma moda maior do que a média, ele também já está assimétrico. Então, as medidas de assimetria vai ser para verificar, no caso, a posição ou a distribuição desses elementos ou desses dados num plano cartesiano ou no gráfico, tá bom? Depois a gente vai falar sobre as medidas de kurtose, tá? As medidas de kurtose já é sempre com relação aquelas medidas assimétricas, simétricas, tá? Então, o nosso gráfico tem que ser totalmente simétrico. Nós vamos estar trabalhando aí com 3 tipos de medidas de kurtose, que são quando a curva, né, de distribuição dita normal, ela é leptocúrtica, mesocúrtica ou platicúrtica. Ou seja, a leptocúrtica é quando ela tem um pico maior, tá? A mesocúrtica é quando ela tem uma certa média, e a platicúrtica é quando ela tem um grau de achatamento maior, então ela é mais achatada, tá? Isso daí, nós vimos falar muito sobre isso no início aí da pandemia do coronavírus, né? Quando o ex-ministro falava que tinha que achatar a curva epidemiológica. Então, isso aí é um estudo muito utilizado nas ciências da saúde para questão de epidemiologia, tá? Então, quando ele falava, nós temos que fazer o achatamento da curva, evitar o contato, aumentar o afastamento social para que a curva se achate, que seria a curva de contaminação. Então, quanto mais achatada a curva for, ela vai ter uma kurtose menor, logo ela vai ter um achatamento maior da curva, ou que lá na epidemiologia significaria menor contaminação, tá? Então, seria a medida de kurtose. Então, a gente vai estar falando sobre cada um desses elementos, tá? Ao longo do nosso estudo, e estudando o que é cada um desses elementos aí, tá bom? Bom, mas o nosso cálculo começa aqui, tá? Aqui nós vamos relembrar primeiramente que vocês fizeram lá na estatística 1, estudaram, viram o que era dados, né? Viram o que é uma tabela, viram o que era um gráfico estatístico, e a partir daqui que a gente começa com os nossos cálculos. Nesse primeiro momento é bom a gente lembrar também que os gráficos ou as tabelas que vocês utilizavam lá, os dados que vocês tinham, eles eram classificados em 2 tipos. O primeiro eram os dados não agrupados, que eram aqueles dados brutos, a gente diz dados soltos, que a gente conseguia construir um rol, que o rol é a organização dos dados de um menor valor para o maior ou vice-versa. E também a gente podia ter os dados agrupados, é quando nós tínhamos vários valores sendo representados por um grupo, tá? Então, os dados, como falei, podem ser não agrupados e podem ser agrupados. Se eles forem agrupados, eles ainda podem se dividir em 2 subtópicos, que são os dados
agrupados sem intervalo de classe e os dados agrupados com intervalos de classe. Tá? Vamos ver um exemplo de cada um. O que seriam dados não agrupados? Dados não agrupados, vamos supor um exemplo aqui que você tem uma vaquinha, tá? E você quer observar qual a produção de leite diária dessa vaquinha durante uma semana. Então você viu lá que no primeiro dia que você observou, deu 10 litros, no segundo deu 14 litros, no terceiro 13 litros, 15 litros, 16 litros, 18 litros e 12 litros. Ou seja, você observou cada informação que você queria, que a sua informação aí seria quantos litros de leite que daria essa vaca em cada dia da semana, e você pegou cada informação com relação a cada dia. Então, esses dados aí são dados não agrupados. Agora, o que são dados agrupados sem intervalos de classe? Vamos supor aqui um exemplo. Vamos supor que você conheça ou pesquise 34 famílias e essas 34 famílias, cada uma delas tenha 4 filhos. E você queira ou tenha interesse em descobrir quantos filhos homens tem cada uma dessas 34 famílias. Aí você foi, observou e perguntou para cada uma delas e chegou a essas respostas. Você observou que famílias que não têm nenhum filho homem são 2, ou seja, a família só tem filhas mulheres. Você observou que famílias que têm um filho homem, um menino, são 6. Que tenham 2 filhos homens são 10, que tenham 3 filhos homens são 12 e que tenham 4 filhos homens são 4 famílias. Então, observe que você tem aí o número de meninos que tem cada família e tem aí a frequência que tem, né, ou a quantidade de famílias que tem cada quantidade de filhos homens. Então, veja que a frequência que a gente representa aí por FI, que é a mesma coisa que frequência absoluta. E o somatório das frequências absolutas tem que ser exatamente igual às 34 famílias que você pesquisou, tá certo? Então, isso daí é uma tabela de dados agrupados sem intervalos de classe. Uma tabela com dados agrupados com intervalos de classe. Vamos supor que você pesquisou 40 alunos aí do IFRO e verificou a altura de cada um desses 40 alunos. Vamos supor, como existiam muitos valores próximos, parecidos, né? Você resolveu agrupar esses dados e colocou os dados desta forma. Você verificou que alunos que tinham entre 150 e 154 centímetros eram 4. Alunos que tinham de 154 a 158 centímetros eram 9. De 158 a 162 eram 11. E assim sucessivamente. Então, observe que cada classe aí, por exemplo, o 150 ao 154, representavam várias medidas, vários alunos. Tá? Então, por exemplo, entraria aí alunos que têm 150, 151, 152 e 153 centímetros. Então, de repente, esses 4, todos tinham 153. Ou todos tinham 150. Não importa. Importa que dentro desse intervalo eram 4 alunos. Tá? Então, veja que nós temos aí uma distribuição de dados e todos esses dados estão organizados, né, estão agrupados com um intervalo de classe. Então, observe que nós temos aí de 150 a 154, observe que existe uma diferença aí de 4 unidades. Né? Nós temos aí um intervalo de 4 unidades, que a gente chama de amplitude da classe, ou a gente pode dizer que a amplitude da classe aí seria 4 unidades, tá certo? Outra coisa também que vocês estudaram lá, a distribuição de frequência, é que quando a gente faz a distribuição de dados com intervalos de classe, essa amplitude de classe tem que ser igual em todas. Então, você pode ver, ó, de 150 a 154 é 4.
Lá na última, de 170 a 174, também é 4. Você pega uma do meio aí, 162 a 166, a amplitude também é 4. Tem que ser sempre a mesma amplitude, certo? Então, esses são os dados chamados, agrupados com intervalos de classe. Então, são com esses tipos de dados que a gente vai estar trabalhando aqui, tá? A gente vai estar trabalhando todos aqueles elementos que a gente falou anteriormente. E o primeiro elemento, né, que são as medidas de posição, ou chamadas medidas de tendência central, que é a média, mediana, moda e os quartis, né, que são as separatrizes. Então, iniciando com medidas de tendência central. O que são medidas de tendência central? São medidas de posição que tendem a se agrupar em torno dos valores centrais de uma distribuição. E essa medida tem a capacidade de representá-lo como um todo. Mas como assim? Vamos supor, se você, ao longo do ano, você estuda uma disciplina, né, ou ao longo do semestre, e nessa distribuição, ao longo desse semestre, você fez lá, digamos, 5 avaliações, valendo 100 pontos. Se você quer, quando chega no final do semestre, a sua nota que vai lá para o seu histórico, tá, nessa disciplina, vai ser o quê? Vai ser essas 5 notas somadas e divididas por 5. Ou seja, aquela nota que resulta lá, ela pode ser uma nota totalmente diferente em termos de números daquelas 5, só que ela é uma nota que tem a capacidade de representar todas as 5, porque ela é chamada de média. Então, ela é uma medida de tendência central. Tá? Então, como eu falei, a média aritmética, ou simplesmente média, é a tendência central que vai se comportar como ponto de equilíbrio dos valores obtidos a partir de um conjunto de dados. Então, no exemplo que eu falei de você ter 5 avaliações, ela vai ser o ponto de equilíbrio obtido a partir daqueles 5 dados, a partir daquelas 5 notas. Tá? Ela é a mais popular de todas, é a mais que a gente mais conhece, porque desde quando a gente entra na escola, obrigatoriamente a gente aprende a calcular média, né? Principalmente das nossas notas. E, por ser bastante simples, é a mais utilizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, média aritmética está presente em todos os nossos passos, em todas as nossas ações do dia a dia. Tá? Nós temos 2 tipos de média. Nós temos a média aritmética simples e temos a média ponderada. Então, hoje aqui nós vamos falar apenas da média aritmética simples, tá certo? Então, o que é a média aritmética simples? Como se calcula a média aritmética simples? Primeiramente, a gente precisa saber se os dados são não agrupados ou se eles são agrupados. Tá? Se eles forem agrupados, a gente ainda tem que ver se eles são com ou sem intervalos de classe. Mas vamos por partes. Como se calcula a média aritmética simples de dados não agrupados? É muito simples. Tá? A gente vai fazer através dessa formulazinha, que é pequenininha aí, e o que significa cada elemento aí? Ó? Esse x barra significa média. Vai ser igual ao somatório de xi dividido por n. Mas o que é o xi? O xi é cada valor da variável que a gente estiver estudando. Mas como assim o valor da variável? Voltando lá no exemplo que eu falei a respeito das notas. Se você tem lá 5 notas do semestre, quer dizer que cada nota representa o valor da variável. A variável sua lá é a nota. Tá? Então, seria as 5 notas que você tem. E o que seria o n? O n seria o número de valores, ou seja, se você fez 5 provas, você tem 5 valores, logo o seu n seria 5. Então, somou e dividiu, logo você tem a sua média. Veja, voltando ao exemplo lá da nossa vaquinha, né? Se a gente quisesse descobrir qual que é a média de produção diária da semana, bastava a gente pegar a quantidade de litros de leite que ela deu em cada dia, tá? Somar
e dividir. Bastava a gente fazer isso, ó. Então, o somatório de xi seria o somatório do 10, né? Do 14, do 13, do 15, do 16, do 18, do 12, que seria cada um dos valores xi, e dividir por 7. Logo, 7 seria o número de valores que nós temos aí. Somando tudo dá 98, dividido por 7. Logo, a gente teria uma média diária de 14 litros por dia na semana, tá certo? Vamos fazer aqui também um exemplo a respeito de como calcular a média dos dados agrupados sem intervalos de classe. Veja que aqui é sem intervalos de classe. A fórmula muda um pouquinho. Então, seria média, que é o x barra, é igual ao somatório de xi vezes fi, dividido pelo somatório de fi. Então, aqui entra um elemento novo que é o fi. Fi, como a gente sabe, é frequência, tá? E somatório de fi, que é o somatório da frequência, equivale ao nosso n. Então, é comum alguns autores, você encontrar em alguns livros, aí, ao invés de ser somatório de fi, né, dividido por somatório de fi, alguns autores colocam em vez de somatório, coloca n, dividido por n, mas é a mesma coisa. Agora, aqui o elemento que a gente tem que perceber que é diferente é o chamado xi, tá? O xi aqui, ele é a variável da iésima classe. Como assim a variável da iésima classe? Nos dados agrupados sem intervalo, lá a gente tem assim, por exemplo, na primeira classe tem um valor, na segunda classe tem outro valor. Por exemplo, lá no número de filhos homens que aquela família tinha, no exemplo que a gente viu, tinha na primeira classe seria nenhum menino, 0 meninos. Na segunda classe seria um menino, na terceira classe seria 3 meninos. Então esse 0, 1, 2 seria a nossa variável, tá? E o somatório de xi é a frequência absoluta da iésima classe, logo o somatório. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos calcular a média lá daquelas famílias, lá das 34 famílias que tinham os 4 filhos. Então, lá a gente buscava saber qual era o número de filhos homem, né? Filhos do sexo masculino. Então, como a gente calcularia a média de meninos aí nessas 34 famílias? Então, vocês têm aí, ó, número de meninos, 0, 1, 2, 3 e 4. Esse 0, 1, 2, 3 e 4, né, que seria a quantidade de meninos em cada classe, é o nosso xi. Esse 2, 6, 10, 12 e 4, que seria a nossa frequência, né, o nosso fi. Então, nós teríamos que pegar a nossa tabela aqui e aumentar uma coluna, tá? E fazer aqui o produto, ó. 0 vezes 2, que dá 0. 1 vezes 6, que dá 6. 2 vezes 10, que dá 20. 3 vezes 12, que dá 36. 4 vezes 4, que dá 16. Somando tudo, totalizamos aí 78. 78 seria, então, o somatório de xi vezes fi. Feito isso, basta você pegar a fórmula, né, que é x barra, né, que é a média, igual ao somatório de xi vezes fi, dividido por somatório de fi. O somatório de xi vezes fi, você viu que deu 78. Divide por 34, que é o somatório de fi, vai dar uma média de 2,3. Assim, nós vamos descobrir que o número médio de meninos em cada uma dessas 34 famílias é de 2,3. Aí está calculado a média para dados agrupados sem intervalos de classe. Ah, mas se for com dados com intervalos de classe, eles vão ter que estar distribuídos lá, organizado com a distribuição de frequência, e a fórmula é a mesma sem intervalos de classe. Mas se é a mesma, por que a gente faz separado? Só fazemos separado por causa desse elemento aqui, ó. Esse elemento xi, que lá era a frequência, era no caso o número da iésima variável,
aqui ele já tem uma outra designação. O XI aqui, ele é chamado de ponto médio da 10ª classe. Lá ele era somente o valor da 10ª classe, aqui ele já é ponto médio. Então, é um pouquinho diferente. E o somatório de FI continua sendo a frequência absoluta da 10ª classe. Então, como eu tenho que proceder nesses casos? Você vai fazer da seguinte forma. Vamos voltar àquele exemplo da estatura dos 40 alunos, tá? E nós temos aí os valores distribuídos nesta tabela com os intervalos de classe. Então, 150, 154 e assim sucessivamente. Então, aqui a gente vai proceder assim. Primeira coisa, nós vamos ter que aumentar a nossa tabela, tá? Tínhamos aí somente 2 colunas, vamos ter que aumentar para 4 colunas. Como a gente vai fazer? Na terceira coluna, a gente vai calcular o ponto médio, que a gente chamará de XI. Agora, o que é o ponto médio? Não sei se vocês lembram, lá na estatística 1, quando vocês trabalharam distribuição de frequência, vocês faziam as classes e calculavam os intervalos. Então, o ponto médio nada mais é do que você pegar o intervalo, o limite inferior de uma classe mais o limite superior desta mesma classe e dividir por 2, somar e dividir por 2. Agora, o que é o limite inferior e o que é o limite superior? Por exemplo, se a gente pegar lá a classe de 150 a 154. Então, o primeiro valor que está à esquerda, aí, o 150, ele é o meu limite inferior. E o 154, que é o segundo valor que está à direita, ele é o meu limite superior. Então, para mim calcular o meu ponto médio, eu tenho que pegar esses dois valores, somar e dividir por 2, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Na primeira classe, você pega o 150 mais 154, dá 304, soma e divide por 2, dá 152. Na segunda classe, você pega o 154, soma com o 158, né? Vai dar 312, divide, vai dar 156. Depois, você pega o 158, soma com 162, vai dar 320, soma e divide por 2, dá 160. E assim você vai fazendo, ó, classe por classe, até você chegar na última classe, onde você soma os 170 mais os 174, somou, dividiu por 2, dá 172. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, é calcular o ponto médio de cada uma das classes. Depois, a gente vai ter que pegar cada valor desse ponto médio que nós calculamos e multiplicar pela frequência, que é o FI, que já foi dado desde o início. Então, ó, multiplicando 4 vezes 152, 608. 9 vezes 156, 1404. 11 vezes 160, 1760. 8 vezes 164, 1312. 5 vezes 168, 840. 3 vezes 172, 516. Por fim, soma todos os valores, que vai dar 6.440. Então, fez isso, agora é só voltar lá na fórmula. Média, né, que é o x barra, é igual ao somatório de xi vezes fi, dividido por fi. Desse modo, a gente sabe que o somatório de xi vezes fi é 6.440, dividido por 40, que vai dar uma média de 161. Logo, a gente descobriu aí que a média da altura desses meninos, desses alunos, é de 161 centímetros, ou, se preferir, 1,61 m. Então, assim é que nós calculamos a média aritmética simples para dados não agrupados e para dados agrupados, tanto com intervalo de frequência ou com intervalo de classe e também sem intervalos de classe, tá certo? Então, esses exemplos aí é o que vai servir para vocês como base para essa primeira etapa, tá certo? Na próxima aula a gente vai estar falando sobre média ponderada,
tá? Não vou misturar as coisas aqui e na próxima aula a gente volta falando a respeito de média ponderada e também já fazendo alguns exercícios. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.